Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 119. E, se Deus quiser, logo mais à noite, daremos continuidade à nossa exposição no Evangelho de Marcos. Que bênção tem sido também para a minha vida, confesso que os irmãos do Evangelho de Marcos nos dão bênção. Salmo 119, vamos ler a partir do versículo 17. Nós estamos na terceira sessão do Salmo 119. Nós vamos ler até o versículo 21 e, de fato, nos deteremos nesse versículo 21. A palavra de Deus nos diz assim: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os teus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, e se desviam dos teus mandamentos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino com poder, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Salvador além de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro Deus que habita em nós, no seu Santo Espírito. Deus Trino, a esperança da glória, Cristo em nós. Nós louvamos o Senhor. Mais uma vez o Senhor venceu nossas vidas. Mais uma vez o Senhor venceu o pecado em nossas vidas. Mais uma vez o Senhor nos deu a graça de juntos estarmos aqui para adorar aquele que vive para todo sempre. Nossa carne, pela tua graça, foi mortificada. O mundo não teve poder de nos seduzir. Nem o inimigo de nossas almas obteve êxito nas suas investidas. Os santos foram guardados conforme a santa promessa. E nós te louvamos por isso. Continua, Deus, magnificando o teu nome, magnificando a tua palavra, para que prossigamos caminhando no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, para que andemos, Senhor, em novidade de vida todos os dias da nossa vida. Fortalece o teu povo, irmãos, irmãs, famílias, os lares, Senhor, para que prossigam, temendo o Senhor, o amor ao santo livro, o amor à vida secreta de oração, o amor ao ajuntamento solene, a vida comum, o excepcional da vida comum, no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, para que sejamos, ó Deus, cada vez mais conformados à imagem de Cristo, e seja magnificado sempre, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos observado a piedade, oriunda das Escrituras. De fato, eu não canso de dizer isso. Contato com as Escrituras sem transformação é coisa do diabo. Tiago diz isso. Os demônios creem, estremecem, mas não. O que está escrito? Obedecem. Porque crer na Bíblia não é o suficiente. Muitas pessoas afirmam, ímpios afirmam, a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que essa não é uma crença salvadora. Claro que isso não é uma crença transformadora, porque se eu fosse, não estaria onde estou. Tiago fala isso porque a fé ela produz frutos de obediência. E a obediência, claro, por amor. Também não por ser um legado de conceitos, ou preceitos, ou princípios idealizados pela mente humana, como faziam os fariseus. Os fariseus tinham esse contato com as Escrituras, mas isso não gerava neles piedade. Davi, no Salmo 119, exala a piedade de uma vida autêntica com as Escrituras. E isso faz com que ele ore ao Senhor. Um salmo que diz: os ímpios não clamam a Deus. Os ímpios não buscam a Deus. Nós vemos que Davi, ao considerar a beleza da lei, beleza da palavra, ele é levado à oração. Esse é o tipo de vida que nós devemos buscar. Uma vida com o Santo Livro em oração. Uma vida com o Santo Livro em devoção. Que bênção é a vida de oração. Essa semana eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Que bênção poder orar ao Senhor. Estava com ela conversando, começando a levantar alguns cantos sobre oração.
E é muito belo, né? O lembro do canto que tem de manhã, né? E sem cessar, né? Vigiar sem orar. Então, a palavra, ela é viva e permanente em nós. E ela produz piedade, ela produz devoção, ela produz dependência do Senhor, ela produz comunhão com o Senhor. Porém, nesse versículo, no versículo 21, nós nos deparamos com o contraste da vida cristã. O salmista apresenta para nós o contraste daquilo que ele vem apresentando na sua vida autêntica de devoção ao Senhor. Ou seja, até o versículo anterior, veja no versículo 20, nós estávamos considerando o anelo do peregrino em obedecer os mandamentos do Senhor. Veja o que está escrito no versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Agora, porém, nós vamos considerar a vida sem Deus, a vida sem sua palavra. E a primeira coisa que é importante nós considerarmos aqui é o que você observaria numa vida que não tem Deus? Um homem ou uma mulher que não tem Deus em suas vidas. Interessante, pergunta, né? Porque talvez você dissesse, pastor, um homem que não tem Deus, ele vive uma vida entregue de solução. Ok. É algo a se considerar. Uma mulher vive entregue a suas paixões, a dissolução. Um homem ou uma mulher sem Deus, enfim, eles não leem a Bíblia, não oram. Ok. Porém, todos esses pecados são frutos de uma única raiz. De uma única raiz que as Escrituras nos apresentam, que o salmista nos apresenta. O que caracteriza a vida de um homem sem Deus é, primeiramente, a soberba. A soberba. Veja o que está escrito no versículo 21. Incapaz os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. A soberba é a raiz de todos os pecados. A arrogância, a petulância, o orgulho. De fato, foi por soberba que os nossos pais caíram. O querer ser igual a Deus fundamenta todo o pecado. Todo pecado tem a sua raiz de você querer ser mais. Por isso que eu falei que a gente tem que protagonizar. João Batista, entendendo o mal do seu coração, diz que importa que ele cresça. Porque se eu crescer, as coisas ficam ruins. Mas se ele crescer, aí o mundo começa a ficar em ordem. As coisas começam a se encaixar. Porque eu serei abençoado ao ser diminuído. E Deus engrandecido. Porque a inversão desses valores, a inversão desses papéis, foi que trouxe a ruína da humanidade. O que a serpente disse? No dia em que comeres desse fruto, sereis iguais a Deus. É a não aceitação do status de criatura, de homens e mulheres criados à imagem de Deus. Provérbios 16, texto muito conhecido, já vi citado até em filmes, né? Mas é um provérbio, uma mensagem realmente que nós deveríamos ter isso gravado em nosso coração. Decore esse versículo, porque você vai precisar dele sempre. Porque a soberba só tirará a mão do seu coração quando a tampa do caixão repousar sobre o seu corpo. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína. O que é que vem antes da ruína? Soberba. Toda ruína é precedida pela soberba. E altivez de espírito, a queda. Foi isso que aconteceu com os nossos pais. Por isso que Davi, no Salmo 119, ele fala dos soberbos. A soberba da vida não tem parte alguma com o Pai. Na primeira epístola de João, capítulo 2, veja, está escrito assim, o apóstolo João nos diz, 1 João capítulo 2, verso 15 em diante, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e alguém soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Esse pecado, irmãos, traz sobre si, traz sobre o homem o desagrado de Deus. Porque isso é uma afronta ao único que de fato é
exaltado. É o único que nós podemos cantar. Ele exaltado, o rei exaltado. Está até no boletim ajudante, né? Não sei se é esse. Ele exaltado. É o único que nós podemos dizer. Que Deus glorioso, que Deus poderoso. Tiago capítulo 4, é interessante que ele nos apresenta algo que me preocupa na minha caminhada cristã, e nós devemos sempre estar atentos aos nossos corações contra isso. Nós podemos ser religiosamente e defaltadamente soberbos. E dá certo, pastor, isso aí? Bem, não era para dar, mas dá. A gente consegue, tanto que Tiago no capítulo 3 vai dizer que há uma incoerência da língua, né? Bendizia Deus e maldizia o irmão, da mesma fonte procede água doce e água salgada. Irmãos, não é conveniente que isso seja simples do apóstolo. Mas em Tiago capítulo 4, versículo 6, o contexto é de oração. Tiago está ensinando, de fato, repreendendo os crentes por não orarem da maneira que agrada a Deus. E ele diz no verso 1 que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde serão os prazeres que militam na vossa carne. Quer dizer, nós estamos constantemente em atitude perigosa, porque nós constantemente queremos que o nosso reino se estabeleça, nossa vontade, o que nós queremos, o que nós pensamos, da maneira que nós queremos, e nós levamos isso a Deus em oração. Eu lembro que conheci, eu não era crente, mas isso faz parte muitas vezes. Vou contar um exemplo de uma pessoa não crente, depois de uma crente, né? Ele dizia assim: André, quando eu não era crente e eu cometia furtos, assaltos, falando para mim na igreja, eu orava para Deus me guardar, para não ser preso. Olha, se eu me guardo, que a polícia não me pede, porque eu não preciso matar ninguém, dizia, acaba bom. Mas eu já vi testemunhos ou testemunhos de pessoas dizendo: Senhor, tem uma blitz ali na frente, guarda-me que eu não tenho habilitação. Segue os olhos desse guarda, Senhor. Nós conseguimos associar impiedade com devoção. Isso afronta Deus. Então veja que ele diz no versículo 2: cobiçais, nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis o quê? Mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Você tem orado pelos seus interesses ou para que o reino de Deus venha com poder? Você tem dito: Senhor, eu gosto disso, mas não tenho prioridade o meu gostar, mas sim a tua vontade. Pisa, Senhor, as minhas paixões. Pisa, Senhor, os meus desejos. Pisa, Senhor, as minhas vontades. Pisa, Senhor, o meu nome. Pisa a minha glória. E prevaleça o teu reino. Fazemos isso? Muitas vezes não. É por isso que Tiago vai dizer no versículo, veja Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dará graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso está no contexto de oração. Isso está no contexto de oração. De oração, das nossas vontades, dos nossos desejos, que queremos que prevaleçam. O acolhimento da soberba, ela consiste em uma visão elevada de si mesmo. Isso é a essência da soberba. Você se acha substituído. Interessante isso. A pessoa que diz assim: não tem quem faça isso melhor do que eu. Soberba. Eu sou eu. Quem disse isso foi pastar com os animais, na boca do Nabucodonosor. O livro do profeta Daniel está escrito isso. Ele olhou que ele tinha construído e disse: veio, olha só, agora aqui o meu poder trouxe a Babilônia. Eu já falei para os irmãos, eu conheci uma igreja que a igreja tinha o nome de todo mundo, todo mundo das paredes da igreja. E tinha que ressaltar, destacar o nome daquela pessoa. E os nomes não eram nome não, vinha professor, doutor, presbítero, professor, doutor, pastor. Mas tudo isso é santificado. E nós gostamos disso, convivemos com isso. E isso traz ojeriza
ao nosso Deus, a soberba. O acolhimento, então, consiste nessa visão elevada de si mesmo, e a prática consiste na demonstração de tal grandeza diante de Deus e diante dos homens. Veja o Evangelho de Lucas, capítulo 16. O Senhor Jesus diz algo aqui que nós também devemos considerar muito em nossas vidas. Lucas 16, ele falou: vós sois, 16:15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Davi fala no Salmo 119: increpaste o soberbo. Não já viu o que significa essa palavra. Mas veja como isso é terrível. Então, irmão, nós que estamos aqui, você se considera alguém importante. A Bíblia diz que em Cristo nós vivemos, existimos, Paulo diz isso, mas não temos condição de manter nenhuma matéria nossa aqui funcionando bem, qualquer coisa que nos traz um infarto, um AVC ou qualquer coisa dessa natureza. Você se considera insubstituível, você se considera único. Muitas vezes nós respondemos não prontamente a essas perguntas. Não quero isso, não. Louvado seja Deus. Mas dentro de você sabe. Você quer fazer um teste para ver se você é ou não soberbo? Muito simples. Como você age e reage às circunstâncias que frustram as suas vontades? É muito simples esse teste. E Deus faz isso constantemente conosco. Ele toca nas coisas que nós mais valorizamos para mostrar o quanto nós somos hipócritas. E o ídolo maior do nosso coração se chama eu. É claro. Você explode. Você explode de forma comedida. Você se insurge. Você se insurge de forma comedida. Já vi situações assim, em que tem momentos, né? Está conversando com esse rapaz. Tem momento que dá problema na geladeira, dá problema no fogão, dá problema na televisão, dá problema no sofá, dá problema no carro e dá problema na bicha. Aí você diz assim: vem você. Meu Deus, o que é isso? Tu não fala que Deus é soberano? Não foi premiado. Deus soberanamente resolveu mostrar os ídolos do seu coração. Porque nós gostamos do conforto, nós gostamos da vaidade, nós gostamos dos aplausos, nós gostamos dos louvores, mas nós não gostamos de tributar a Deus as nossas frustrações. Nós nos insurgimos contra elas. E eu falo isso dentro do nosso contexto pessoal, dentro do nosso contexto de trabalho e dentro do contexto da igreja. Não seja a minha, a sua, a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Fora disso, qualquer coisa é soberba. Soberba maior, ela acontece quando nós não servimos a Deus. Então aqueles que ainda não creem no Senhor se encaixam, se enquadram perfeitamente no que o apóstolo não fala. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de quê? Da vida. Uma vida sem Deus é a soberba por excelência. Não orar é soberba. Não ler a Bíblia é soberba. Entenda. Isso acontece comigo que você não pode. Quando nós queremos resolver as coisas sem orar, antes de você dar um parecer sobre algo, você ora. Eu sempre procuro dizer para os irmãos, na minha limitação, em aconselhamentos, em conversas informais, né, o irmão procura alguma coisa, fala, dá uma orientação assim, mas antes de tudo, ora. Porque se não orarmos, isso é soberbo. Nós não estamos confiando no poder de Deus assim na força do nosso Deus. Salmo 119, comigo, perceba que a vida do homem sem Deus, contrapondo a vida do salmista que ama a Escritura e vive uma vida de oração, vai ser caracterizada pela soberba. Em segundo lugar, no versículo 21, pela maldição. Increpaste os soberbos, os malditos. A maldição é a parte que cabe aos soberbos. Está escrito, Salmo 119, verso 21. Às vezes nós temos, irmãos, uma visão supersticiosa e equivocada da maldição.
Nós precisamos entender que Deus é o Deus que abençoa e Deus é o Deus que amaldiçoa. Nós precisamos lembrar que a soberba tem atrelado a si a maldição, ou seja, a maldição segue a arrogância. A palavra do Provérbios 16, 18, ruína, queda, isso é maldição. Maldição não é algo feito pelo diabo. Quem amaldiçoa é Deus. A gente vai ser ensinado isso. Não, essa coisa baixo, maldição é coisa do diabo. Não, é Deus quem amaldiçoa. Nós vemos isso logo no princípio, no Éden. Logo após a criação, Deus abençoou o homem. Gênesis capítulo 1, veja, versículo 28, está escrito. A palavra de Deus nos diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é bênção. Cresçam, progridam, cresçam como homens e mulheres, intelectualmente, sabedoria, multipliquem-se, tenham filhos, construam cidades, dominem o mundo, sejam peritos na agropecuária, sejam peritos, enfim, na parte urbana, na arquitetura, e por aí vai. Isso é bênção de Deus. Da mesma forma, após a queda, uma sequência de maldições são proferidas pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 14 está escrito: disse Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. A mulher, porém, inimizade entre ti e a mulher. Versículo 16, aliás, no versículo 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. As dores de parto, as dores que acompanham a gravidez, foram uma maldição estabelecida pelo próprio Deus sobre a humanidade. O texto diz a Adão, versículo 17: visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenava não comeste, maldita é o quê? A terra. Deus amaldiçoou essa terra. A maldição segue a soberba, é a ruína. Por isso que Davi fala no Salmo 119, versículo 21: increpastes os soberbos, os malditos. Fadigas obterás, sustento durante os dias de tua vida. A terra produzirá, versículo 18, carnes e ladrões. Versículo 19: do sol do teu rosto comerás, e ao pó tu tornarás. Maldições, maldições provém da boca do Deus vivo, sobre toda soberba e desobediência. Claro que, Gálatas capítulo 3, a primeira escritura, veja, o apóstolo Paulo nos apresenta que uma vez em Cristo Jesus, as maldições são revogadas sobre nossas vidas, claro, no que concerne ao nosso destino eterno. Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz, no versículo 13, o que Cristo fez ali na cruz, como foi ele classificado? Maldito de Deus, não é maldito do diabo. Cristo nos resgatou da maldição, Gálatas 3,13, da lei, fazendo ser o próprio quê? Maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Cristo a maldição foi removida em fato e em esperança. Louvado seja Deus por isso. Porém, os juízos de Deus, suas maldições, ainda são reais sobre a desobediência. Deuteronômio 27, existem várias maldições estabelecidas. Você pode dizer: pastor, vai ser no contexto da lei. Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2, o Senhor fala aos sacerdotes que não andavam de acordo com a sua palavra: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. 1 Coríntios 11, 29 e 30, Paulo diz: quem come e bebe sem discernir, come e bebe o quê? Juízo. Algumas versões trazem condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Deus julga o seu povo. O fato é que os descrentes se encontram sobre maldições permanentes, caso não se arrependam. Ou seja, quem não conhece a Deus é maldito. A maldição não foi tirada dele e colocada sobre Cristo, a semelhança dos crentes, que agora são benditos e abençoados diante do Senhor. Já os crentes podem se encontrar, sim, sob juízos e maldições temporárias por sua desobediência.
Nós temos a superstição com a palavra, a maldição, o juízo, mas Deus julga o seu povo. Existe muito contexto impregnado de pentecostalismo, neopentecostalismo, nessas palavras, mas o fato é que Deus, o seu desagrado pode parar sobre a vida de uma pessoa. E isso está atrelado à soberba, ao orgulho. Isso é algo que Deus, Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Não quer você a maldição sobre a sua vida? Ande humildemente com o Senhor em arrependimento renovado. Todos os dias. Peça perdão pelos pecados. Porque pecado traz maldição. Pecado traz condenação. Pecado traz juízo. Para nós, claro, não mais no contexto de perdição. Entendam bem. Não confundam as coisas. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maldição foi retirada. Mas se nós andarmos em desobediência, Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina, castiga aos seus filhos. Isso é juízo de Deus. Os soberbos sempre estarão sob o desagrado de Deus e, consequentemente, sob maldição, pois Ele é quem abençoa e Ele é quem amaldiçoa. Ele disse quando chama Abraão: em ti serão o quê? Abençoadas todas as famílias. Salmo 119, versículo 21, perceba, o que vai ser a raiz dessa vida soberba e maldita é a ausência da palavra. Ele diz no versículo 21, incapaz os soberbos e malditos que se desviam dos teus mandamentos. Os soberbos em suas vidas amaldiçoadas são reconhecidos em sua oposição à palavra de Deus. Diferentemente do peregrino, que desfalece pela palavra, os soberbos se desviam dos mandamentos. O salmista está aqui consumido. Veja, no versículo de número 19, ele fala: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Consumido está minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos, porque ele sabe que uma vida nessa terra maldita se tornará maldita sem a palavra bendita. Não esconda de mim a tua lei, não esconda de mim a tua palavra. Esse solo é enfeitiçado, como diz John Bunyan na sua alegoria ali do peregrino. Esse solo seduz a gente, o nosso coração nos engana. Este mundo é um mundo de fato entorpecente. Não esconda de mim a tua palavra, que é a única coisa que pode me manter lúcido. Eu não incorrei soberba, incorrei em maldição. Soberbos se desviam dos mandamentos de Deus. De fato, a palavra para mim é loucura. Já para o justo é o seu maior prazer. Ele se desvia. Porque a palavra denuncia. A palavra revela. A palavra desnuda. Pregação nos expõe. Né? Pregação nos expõe. O ensino da Escritura nos expõe. Pastor, como saber se eu sou ou não? Em que categoria eu estou? A pedra de toque, que é isso? É a relação com as Escrituras. Ele volta para ela. Lembra que esse salmo destaca a excelência das Escrituras e a piedade que vem desse relacionamento com a palavra de Deus? Você ama as Escrituras. Você desfalece pelas Escrituras, pelas verdades benditas que ela revela a nós. Você sofre quando está em falta para com ela. O crente sofre quando ele não está lendo a Bíblia como deveria ser, como ele nem sabe. É uma perturbação muito boa. Então você é um bem-aventurado. Com a primeira palavra no Salmo 119, o que está escrito? Bem-aventurados. Versículo 2, bem-aventurados. Os que amam a lei, os que guardam a palavra. E a única maneira de não ter uma vida sob maldição é a mão da palavra que procede da boca de Deus, que se fez carne e comeu por nós, Cristo Jesus nosso Senhor. Para os que não conhecem a Deus, tudo isso é canseiro e enfado. Isso é um teste muito simples para você. Bíblia, né? Vida de crente. Vida de crente. Para quem não é crente, é insuportável. Vida de crente. Eu só sou crente porque eu sou crente. Questão de ser crente. Não é não. Dr. Lloyd Jones, né? Não lembro disso, sempre gosto de citar isso. Ele disse: igreja
Vou primeiro parafrasear para tirar a frase dele. Primeiro dar uma introdução minha. Igreja não é necessariamente sobre você se sentir bem, sabe isso? Igreja é mais essencialmente sobre você se sentir mal. Agora, segundo o Dr. Lloyd Jones, a igreja é um dos piores lugares do mundo para o homem estar. Porque ali ele é denunciado constantemente pela palavra de Deus. Só os crentes suportam a realidade da igreja. São denunciados. Nós somos aqui denunciados, desmascarados, revelados. Mostramos aqui, de fato, somos mostrados por Deus. Não tem ninguém aqui bonzinho. E a gente não gosta disso, não? Ai, fulano está maravilhoso. É. A graça de Deus supera a maldade de Deus. É a graça e a vontade de Deus. Não existe isso. É por isso que o equívoco hoje, o equívoco moderno, né, que se coloca na igreja, é entender que as relações são pautadas no bem-querer que nós temos uns pelos outros. Existe uma coisa que deve nos irmanar aqui na Igreja Batista de Pacão. Não são os laços de amizades antigos que você tem, mas sim o púlpito, a palavra de Deus, o que procede da boca do Senhor. Seja eu pregando, seja o pastor Eliel, seja o pastor, enquanto for fiel essa palavra. Não sou eu. Não é ninguém. Mas Cristo Jesus, a esperança da glória. As igrejas erram por isso. Muitas igrejas, nós também erramos isso. Quando nós achamos que a igreja deve ser notícia secundária. Bem secundária. Porque se nós não estivermos emanados na palavra, nós seremos apenas socialmente educados, corteses e gentis. Concluindo, Salmo 119, versículo 21, vou concluir com o começo. Increpaste. O que é isso? Censuraste. Lançaste na cara. Lançaste em rosto. O que Deus faz com o soberbo, com aqueles que vivem vidas soberbas e consequentemente amaldiçoadas, é lançar em rosto o soberbo deles. Tal atitude recebe sobre si a palavra final de Deus, ou seja, sua censura firme e definitiva. A palavra do Senhor, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, não volta para ele vazia, estou citando Isaías, mas Paulo diz que ela é cheia de vida para os que se salvam, cheia de morte para os que se perdem. Palavra de Deus. Então, nenhuma pregação é em vão. Nenhuma pregação é em vão. Porque ela está salvando e ela está o quê? Então, a igreja é um local onde pessoas são enviadas para o céu e outras enviadas para o inferno. Religiosamente vão para o inferno. Porque ouvem e nunca aprendem de fato a verdade. Por quê? Porque nunca a Escritura bate a mão se é soberbo do coração dessa pessoa. O soberbo, humilde, que ouvir a pregação vai dizer: sou eu. Essa pessoa sou eu. Pastor, o senhor acertou. Pastor, o senhor revelou minha vida. Esse homem soberbo, essa mulher soberba sou eu. Eu não consigo, não me aguento. Tudo que o senhor falou aí, o senhor disse a minha vida todinha. O soberbo vai dizer: penso que eu não sei o que é para mim. Com eles. O soberbo nunca digere. Ele mastiga e passa. A palavra é cheia de vida para os que se salvam e cheia de morte para os que se perdem. Qual será a palavra final de Deus na sua vida? Essa censura, o lançar em rosto, o crepaste, como diz aqui o salmista, ela se enquadra muito bem naquilo que o Senhor, no final de tudo, dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, preparado para o reino, vos está guardado desde a fundação do mundo. Enquanto a vós outros, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo dos santos. Senhor, nesse dia, consumará a censura. Essa é a censura, essa é a disciplina, essa é a exclusão. Ele censura a soberba, amaldiçoa os que não amam a sua palavra. O que você ouvirá no final da sua vida? Servo bom e fiel, ou eu não te conheço? Os que o Senhor não conhece são soberbos. A Bíblia diz que eles conhecem onde? Longe. Mas os fiéis são atraídos para Ele e andam constantemente, humildemente,
com o Senhor, nosso Deus. Aprendei de mim, do Senhor Jesus, que sou o quê? Manso e humilde de coração. O resultado autêntico da palavra é a humildade. A bênção para o Senhor nosso Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos pela verdade bendita do Santo Evangelho. Nós possamos aqui ser o Senhor quebrantados, para vivermos humildemente contigo. Guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.